Estamos de volta, como prometido, eu recebo aqui o Anderson Holanda, ele que vai falar sobre profissões do futuro. Anderson, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer, tá certo, pelo convite que vocês me fizeram. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Obrigado, a gente também. Tá certo, falando sobre profissões do futuro e também sobre a importância da qualificação profissional, que eu acho bem interessante esse tema. Pois é, a gente geralmente, eu falei agora no início do programa, que as pessoas de casa estão se preparando a vida, muitos adolescentes, está no ensino médio, está no ensino fundamental, mas já sonham em alguma coisa, e geralmente muito aquelas profissões tradicionais, né? Isso. Algumas que não vão sair nunca, que é médico e outras Exatamente. coisas. Mas me fala um pouco sobre as profissões que irão surgir no mercado, que algumas vão acabar, a gente sabe com o processo, mas que profissões são essas, que as pessoas já podem ficar de olho e procurar um curso técnico, ou então mesmo uma graduação, para se destacar no mercado, né? Isso, tem várias áreas atualmente que a gente vê, a gente acaba percebendo o desenvolvimento, né? Por exemplo, o de groomer, que é uma área que a gente percebe que cada vez mais vem crescendo, que é a área de tosa, né? De cachorrinhos, que é uma área que vem crescendo muito. Diante da crise, a gente percebe que essa área, ela ganhou uma proporção muito grande. Você está falando de pet shop, no caso? Exatamente. Então, é uma área que cada vez mais cresce diante dessa crise que a gente se encontra. Que, no caso dos animais, hoje em dia qualquer pessoa tem um animalzinho. Aqui no caso, tem até o slide, que vai ficar melhor, que está aqui. E o salário, né? O salário pode variar de 700 a R$3.500 reais, dependendo da experiência e da função da pessoa. Depois do pet shop, quais são as outras dicas, outra profissão que a gente também tem para mostrar? No próximo slide, a gente vai perceber, esse aqui é o groomer. Isso, agora já para o próximo slide lá na frente. Isso. Pronto, que tem umas informações bem interessantes também. Essa profissão qual é? Passa o slide mais uma vez para atualizar lá para a gente, por favor, tá aí. Pronto. Alfaiate digital. Alfaiate, rapaz, deixa eu entender isso, explicando até para quem está em casa, voltando para cá. Geralmente alfaiate você vai, tira suas medidas, mas alfaiate digital, me explica um pouco sobre isso. Exatamente. Essa área aqui é muito interessante, né? Como tem dizendo aqui no slide que eu preparei, como a indústria da moda movimenta mais de 2 trilhões anualmente, então a gente acaba, essa área da moda, ela cada vez mais cresce, né? Como de acordo com a pesquisa que foi feita, a área da moda, ela movimenta mais de 2 trilhões anualmente, segundo o Bloomberg. Então é uma área que também vem crescendo muito. E o profissional, no caso de alfaiate digital, ele tem um grande diferencial de quê? Que ele está atendendo as pessoas agora através do tablet, por exemplo. Ele não tem mais aquela questão de simplesmente ter que ir até a sua casa para poder tirar suas medidas. Pode ser isso tudo feito digitalmente. Então, essa área ela vem crescendo demais. Que a área da moda, todo dia, ela vem crescendo. Principalmente aqui no estado de Ceará, que nós somos um celeiro, somos polos de moda. Exatamente. Muito bacana. Piloto de drone. Essa daqui é sensacional. Essa aí, sim, é uma profissão do futuro. Porque até um tempo desse, a gente não tinha a necessidade de passar por um curso, uma carteirinha, se profissionalizar, no caso, nessa área. Exatamente. Então, essa área de piloto de drone, ela também é uma área que vem crescendo muito. E o mais interessante, que poucas pessoas sabem, é que o curso de se especializar nessa área também cada vez mais vem crescendo. Então, muitos profissionais acham que é uma coisa muito complicada se formalizar na área de drone, mas, na verdade, já existem cursos especialistas nessa área para que a pessoa possa se profissionalizar e ser um bom profissional nessa área. E paga bem pra caramba também, ó. Média salarial de R$3.500, muito bacana. Então, é outra área que vem crescendo cada vez mais. Entendi. Depois de piloto de drone, vamos para mais uma... Cientista de dados. E o salário aumenta bem, né? No caso, a gente tem aqui entre 13 e 16 mil reais. No caso aqui, o especialista analítico que tem habilidades técnicas para desenvolver problemas complexos. Esse é o cientista de dados. Uma das novas funções que deve gerar grandes mudanças em 2018. O trabalho do profissional consiste em analisar o Big Data. O que é o Big Data? São esses grandes servidores que a gente encontra hoje em dia. Hoje em dia a gente tem aí esse grande fluxo de informação no Facebook, nas redes sociais, e a gente percebe que precisa ter esse tipo de profissional também. Um exemplo, a Netflix, né? Que é uma área que cada dia mais a gente percebe tendo pessoas que assistem a Netflix. Demais. Vamos lá para a próxima... especialista, pronto, pode parar o slide aí, especialista, agora essa palavra você vai me falar, rapaz. Cloud Computer, né? Essa é a palavra certa. Exatamente. No caso aqui do profissional do Cloud Computer, ele é o quê? É aquele profissional que vai trabalhar com a computação na nuvem. Que no caso, a gente hoje em dia, a gente tem muita informação e acaba tendo que ter alguma área para que possa colocar essas informações, não é? Entendi. Então, no caso, esse profissional que vai tomar de conta dessas informações. Nós temos mais uma profissão
Rapaz, qual é essa? Aqui no caso, é a importância da qualificação. No caso, foi passada várias profissões, mas o mais importante é as pessoas entenderem que para que você possa se destacar nessas profissões, você precisa ter uma competência profissional. Se você não tiver uma competência profissional, você não vai ser um bom profissional nessas áreas todas essas áreas foram ditas. Como o nosso amigo aqui tinha falado, né, a gente tem a faculdade, tem cursos profissionalizantes, todas essas ferramentas para que possa ajudar você a ser um bom profissional para o mercado de trabalho. Entendo. Agora sim, justamente algumas profissões que irão surgir, de acordo... Porque assim, eu recebi um tempo aqui atrás também para falar justamente sobre profissões do futuro, e algumas queriam acabar. Não que a função do motorista esteja com dias contados, ou que isso vai mudar, pode ser que não exista mais. Mas aqueles carros sem motorista, que geralmente nos Estados Unidos e fora do país já utilizam desse método, e que até a Uber já estava testando alguns veículos com isso. Ou seja, algumas profissões elas acabam e outras vão surgindo, até porque precisa fazer justamente a revisão em um carro como esse. Exatamente. Ou seja, existem outras possibilidades de profissões. Qual é a ideia, a dica que você dá para quem justamente é jovem em relação a estar ali nossa faixa de 13, 17, até 17 anos, buscar os cursos que vêm com essa inovação? Porque além de se destacar no mercado, são poucos profissionais ainda que irão atuar, não só nessa profissão como eu falei para você, mas em outras áreas do mercado. No caso, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente está na era digital, a gente está na era da informação. Então, quanto mais informações vocês adquirirem, vai ser muito mais importante para a vida de vocês. No caso aqui, você estava citando o exemplo do Uber, né? Então, no caso, a gente percebe o seguinte, que o jovem hoje em dia, primeiro ele tem que se conscientizar que ele precisa encontrar o seu plano de carreira, ele precisa saber para onde é que ele vai. Esse é um ponto crucial primeiro, para que ele possa entender qual é a profissão ideal para ele. Profissões, por exemplo, a gente tem uma área hoje em dia que cresce muito, não sei se você conhece, que é o marketing digital. Nossa, muito. Essa área, em TV, você tem que estar atento ao marketing digital muito. Exatamente. Em relação a isso, porque é aliado, né? Hoje em dia a gente sabe do crescimento das plataformas digitais, essas possibilidades. A questão de web TV, a gente entende tudo isso. Exatamente. Então, com esse crescimento, que no caso, como o tema a gente já está conversando, que é profissões do futuro, o tema do marketing digital é uma ótima escolha para o jovem que hoje em dia ele está com tempo ocioso e está querendo se mostrar que hoje em dia tudo é rede social, né, tudo é mídia. Então, você pode preparar um planejamento para você. Você, às vezes, sabe falar inglês, você pode pegar o seu método que você pronuncia o inglês e criar, no caso, o seu marketing digital e apresentar e vender para as pessoas também. Até como uma área de empreendedorismo, né, para o jovem. Muito bacana. Muito obrigado, Endo, pela sua... O Anderson, perdão. Isso. Holanda, pela sua participação no programa. Tudo bem. Mais vezes aqui com a gente. Tudo bem. Obrigado mais uma vez.